Bom, pessoal, comecei a gravar a aula aqui, então, né, nossa primeira aula de supervisão, né, o grupo aqui, né, os presentes, eu também achei que seria bom disponibilizar esse conteúdo, né, para quem não pôde estar aqui, porque muitas dúvidas, né, podem ser comuns entre os alunos, né, então um aluno pode ter a mesma dúvida que o outro e assim por diante. Só se atentem para quem está assistindo no YouTube, né, essa aula de supervisão, que os comentários para esses vídeos de supervisão vão estar desativados, tá? Por quê? Porque a supervisão assíncrona, ela tem que ser feita exclusivamente lá pelo fórum, tá? Para eu conseguir ter um controle melhor e avaliação. Tá? Então, diferentemente dos outros vídeos da disciplina no YouTube, esse aqui, esses de supervisão, eu vou deixar só para consulta dos alunos, né? Tiverem curiosidade de ver como é que foi a supervisão, eventualmente se tem alguma dúvida que é a mesma, tá? Mas não para fazer comentários aqui. Bom, vamos lá então. Quem que é o próximo do grupo, né? A gente já falou aqui com a Marcela. Oi, prof. Então, muitas das minhas dúvidas também eram as da Marcela, mas em relação à referência à BNT, eu vou mandar aqui no chat para ver se está correto, porque eu tive um pouco de, assim, de dúvida, especialmente em pessoas que têm sobrenomes com artigo, tipo D, ou, Uhum, enfim. uhum. Tá, no geral tá bom, né? Aqui só tem uma parte que realmente vocês não preencheram e essa é uma dúvida importante. Estão vendo? Deixa eu compartilhar minha tela aqui, tá? Não sei se vocês vão conseguir ver a própria tela do Zoom. Não, o Zoom fecha quando... Que eu queria marcar no próprio chat que você enviou. Mas estão vendo aqui no chat, aqui, pessoal, a palavra ali, anais, 3 pontos, reticências, lá no finalzinho, tá, da referência. Isso. Essa parte, essa reticências aí, por que está assim no modelo? Porque é para que, como se fosse você preenche com o congresso correspondente, entendeu? Porque o que são os anais? Os anais são o histórico do congresso. Tá? Todo congresso tem os seus anais, que são todos os trabalhos que foram publicados ali. Então, essa parte aqui da referência é para falar assim, anais do 37 Enampad, Ah, entendeu? entendi. Então, por isso que é anais reticências. Então, aqui poderia ser anais do 37º CBPOT, anais do 37º Enampad, anais do 37º Encontro de Professores, entendeu? Então, por isso que é Ah, reticências. Então, a primeira coisa a corrigir é isso, tá? O número aqui, ó, que está sem número, aqui não é sem número, né? Aqui deveria ser a editora, né? Rio de Janeiro, 2 isso. pontos, acho que é a editora. A editora é a Ampad, tá? Então, a Ah, tá. editora Entendi. é a Ampad, que é a dona do congresso. Tá? Então, sempre vai vir assim, Rio de Janeiro, 2 pontos, Ampad. Na verdade, sem E, tá? Ampad, com D mudo. Tá? Beleza. Aí essas partes assim de nome, na verdade, essa é uma discussão pouco técnica que a gente pode fazer, porque assim, quem define se há, igual no caso desse camarada aqui, né, Mendonça, A de Mendonça, seria A, não sei que, de Mendonça, né? Quem define isso aqui é o autor, entendeu? Então, assim, esse cara aqui poderia ser citado assim, aí ele tira o D e deixa o Mendonça, sabe? Se ele tivesse um segundo sobrenome, ele podia falar Mendonça tracinho Ferreira, que é o segundo sobrenome, ele poderia juntar. Então, assim, essa é uma discussão importante, né? Assim, mais para vocês saberem, mas os nomes ali dos autores é muito difícil a gente conseguir falar exatamente o que é o correto, tá? Colocando, né, esse D, tirando ou dá, porque na verdade cada autor escolhe o jeito que ele é citado, entendeu? Eu, por exemplo, tenho 2, 3 modos que eu já citei meu nome, que pode ser encontrado em artigo, então é uma discussão um pouco precisa que a gente vai fazer, tá? Mas saiba que a coisa funciona desse jeito, então pode deixar de qualquer modo. De todo jeito, eu não vou corrigir as referências, tá, pessoal? Eu não vou corrigir as referências. O que eu vou corrigir são as classificações do método. Eu não estou dizendo isso não significa que vocês não devam fazer as referências corretas, tá?
É por isso que eu estou falando, é até importante a gente discutir para vocês aprenderem. Mas eu não vou dar nota para as referências, tá? No IN, coloco o Beleza. encontro da ANPAD ou só ENAMPAD? Tanto faz. Eu prefiro o encontro da ANPAD. Tá? Os dois estão corretos. Eu prefiro encontro da ANPAD, porque ali esse IN é tipo assim, um lugar mais formal, onde vai aparecer o que que é, o local, entendeu? Então, às vezes, tem muita gente que não sabe que o ENAMPAD é o encontro da ANPAD. Então, eu prefiro colocar encontro da ANPAD. Quem mais, pessoal? Eu, professor, Vamos lá, Railson. a minha dúvida é que no resumo está escrito assim, ó. Esse ensaio teórico propõe que a dinamicidade do sistema tecnológico de inovação de biotecnologia é considerado no nível de análise regional. Enfim, nesse caso desse ensaio, é porque eu tive na minha avaliação, na prova lá, na atividade avaliativa, que exatamente como está aí, mais ou menos, sobre ensaio teórico. Aí eu cometi um erro, falta de atenção, eu coloquei que fosse ensaio, né? Mas nós não estudamos ensaio e estava lá que não existe método de pesquisa chamado ensaio. Aí nesse caso, vai estar escrito aqui o método, é porque eu não cheguei a vê-lo, a ler tudo ainda. Sim, sim. Então, uma boa pergunta, né, Railson? Assim, por que o que que você tem que perceber? Porque se é um ensaio teórico, significa que é uma pesquisa que não tem coleta de dados. Entende? Beleza. Uhum. Então, se é uma pesquisa que não tem coleta de dados, é uma pesquisa que não tem método. Sim. Entendeu? Então, por isso que quando você marca que essa, portanto, você vai marcar lá na natureza dela, se ela é teórica ou empírica, você vai marcar que ela é teórica, e aí todas as outras categorias você vai marcar não se aplica. Porque o fato Certo. dela não ter coleta de dados, né, ou seja, ela é teórica, significa que ela não pode ser classificada se ela é quali ou quantitativa, significa que ela não tem amostragem, significa que ela não tem método, significa que ela não tem delineamento, entendeu? Sim. Então, Entendi, sim. por isso que lá na resposta da prova apareceu, não existe um método chamado ensaio. Por quê? Porque método implica em coleta de dados. O que Sim. você tem é um tipo de pesquisa teórica que é chamado de ensaio, né? Então, tem lá ensaio, pensata, resumo, tem vários tipos de produção teórica, né? O Sim. ensaio é um deles, mas por isso que está lá, ele não existe um método, porque justamente ensaio não é um método, entende? Certo. Tá? Então, tudo que for ensaio teórico, você vai marcar a natureza teórica e todo o restante 6 na Não, planilha. não se aplica, né? É. Ok, professor. E outra aqui, análise fatorial, confirmatória, modelagem de equações, isso aí estão tudo relacionado com a quantitativa, né? Quantitativo e correlacional. Tá? Ah, sim. Só Beleza. ouvindo isso aí, só ouvindo o tipo de análise que ele usou. Essa pesquisa aí eu posso te afirmar com certeza que é uma pesquisa empírica, quantitativa, correlacional e que usou Sim, estatística inferencial lá na análise de dados. certo. E no caso da definição da amostra intencional, por conveniência, é a não probabilística, né? Isso, é um sinônimo de não probabilístico. Uhum. Eu acho que é só isso aí mesmo, professor. No decorrer da semana aí, eu acho que eu vou analisar mais profundamente, acho que vai surgir mais dúvidas. Aí, Tá legal. acho que é isso aí mesmo. Beleza. Quem mais, pessoal? Se não tiver mais ninguém do grupo do Davi, né, a Lorena pode começar a supervisão dela. Posso ir, então? Acho que sim, né, pessoal? Pode.
Obrigada. Professor, eu tive umas dúvidas bem parecidas com as da Marcela, por exemplo, de perfil amostral. Tem um artigo que ele faz uma pesquisa com os alunos, que seriam os clientes, e os funcionários da universidade. E aí eu coloco que foi só com os funcionários, tipo assim, eu defino como funcionários ou coloco mista, ou não se aplica no perfil amostral. Perfeito. Esse seria um outro caso que eu aceitaria duas respostas aí, tá? Ou mista ou funcionários. Na verdade, também não se aplica, estaria correto, né? Eu só diria que assim, não se aplica seria uma escolha não errada, mas das três escolhas, a escolha mais pobre, né? Porque quando a gente fala não se aplica, né? A gente abre um leque de o que é aquilo ali de não se aplica. Quando a gente fala funcionários, aí a gente está especificando. Então, percebe? Seria uma informação também do mesmo ponto de vista correto, mas daria um pouco mais de riqueza. Mas o mais correto... Então, eu aceitaria, tá? Se eu fosse corrigir esse trabalho aí, eu aceitaria qualquer uma das três respostas, tá, Lorena? Mas o mais correto seria misto. Tá? O mais correto seria misto. Porque usou um funcionário e um não se aplica. Tá? Então, o mais correto é misto. Usou duas opções da categoria ali, né? Isso não é misto? Isso é misto. Usou funcionário, que é a opção 3, e usou não se aplica, que acho que é a opção 6. Tá? Então, mas eu aceitaria. Se eu fosse corrigir, eu aceitaria qualquer uma das três opções, tá? Tá. A questão da amostra... Eu também peguei da Marcela, porque eu estava em dúvida entre probabilística e não probabilísticas, quando ele me fala, foram entrevistadas 100 pessoas, mas não me diz se foi intencional, se não foi. Se não me dá muito detalhe, então é não probabilístico, né? Porque aí você tem que ir, né, como eu frisei várias vezes na aula, né, pela exclusão e usando os macetes, né? Então, quando o cara pega e fala isso, foram entrevistadas 100 pessoas, essa é a única, vamos dizer, eu sei que não é, mas vamos dizer, a única informação que ele te dá. O que você começa a fazer? Você começa a se perguntar, bom, tá, essas 100 pessoas aqui é um censo? Não. Né? A gente não tem certeza, mas podemos afirmar com um grau grande de acerto que não, né? 100 pessoas não vai ser um censo, né? Então a gente descarta censo. Ele apresentou algum cálculo estatístico, probabilístico, para falar, eu estou coletando com essas 100 porque meu universo é de 800, aí eu calculei um erro esperado, tal. Não, ele não apresentou isso no texto também. Então a gente exclui a probabilística. Entende? Então a única coisa que fica é não probabilística. Então a gente pode, se ele não falou mais nada no texto, não frisou, tal, essa é a única resposta possível lendo o texto. Fora isso, só conhecendo a pesquisa, sendo o cara lá, né, que fez. Tá? Então esse é o exercício importante de se fazer. E sempre por exclusão, vendo se, ok, eu estou em dúvida nessa aqui, mas deixa eu ver se eu consigo encontrar as outras também. Né? Deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui um censo. Deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui algum cálculo estatístico. E aí, como você vai vendo que não encontra, aí você fica mais segura para optar pela outra. Ok. A próxima dúvida é sobre delineamento. E, na verdade, eu tive dúvida de delineamento em quase todos os artigos. Mas, por exemplo, tem um que ele faz... Eu olhei pela coleta e a coleta é mista, é quali e quanti. E aí, deixa eu abrir um aqui para facilitar. Ele faz uma relação do marketing interno. O nome é o marketing interno no apoio ao CRM. E aí ele faz uma coleta mista. E aí eu fiquei pensando se, já que ele está relacionando o marketing com o CRM, seria correlacional, mas ao mesmo tempo ele está descrevendo características do marketing no CRM. Então é descritiva? Então, o que vai responder isso sim, deu para entender, perfeito. Pergunta bem importante, né? Então, o que vai definir se é descritivo ou correlacional é o tipo de teste que ele está fazendo. É mesmo o exercício ali que a gente fez quando a Marcela perguntou. Tá, é quali e quanti. Então, já sei que a abordagem é mista, né? Como que eu vou saber o que ele fez com esses dados? Ou seja, o que ele fez em termos de ele só descreveu ou ele correlacionou?
porque é isso que vai falar se a pesquisa é descritiva ou correlacional. Pesquisa de delineamento descritivo é aquela que vai só descrever, delineamento correlacional é aquela que vai correlacionar. Só que lembra o que eu falei na aula? Correlação é sempre estatística inferencial. Então, para você saber se a pesquisa é correlacional, ela tem que necessariamente apresentar uma estatística inferencial como análise. Entendeu? Por mais que ele possa, sim, fazer isso que você está falando, teoricamente relacionar o marketing social com marketing relacional. O que ele está fazendo ali? Tá? Ele está pegando uma opinião sobre o que ele leu do marketing social, relacionando isso com a opinião que ele tem sobre o marketing social, entende? Ele não está estabelecendo uma correlação quantitativa. E, cientificamente, o que a gente considera correlação é essa correlação empírica quantitativa, que vai mostrar o tamanho da correlação, tá? Aquilo que a gente fala, se é diretamente ou inversamente proporcional, isso que é investigação de correlação, entende? Então, para responder essa pergunta, você vai lá na análise dos dados ou nos resultados e vê o tipo de análise que ele fez e o tipo de tabela que ele tem lá nos resultados. Se no resultado ele mostrar lá aquelas tabelas inferenciais, correlação entre variáveis, é porque o delineamento é correlacional. Ah, não. Então não é o caso. Se você vai lá nas tabelas, né, e ele mostra só os resultados das entrevistas nos quadros e os dados quantitativos descritivos, né, média, desvio padrão, mínimo, máximo, e só descreve, então ele usou uma estatística descritiva. Portanto, o delineamento vai ser descritivo. Porque, na verdade, nos dados ele apresenta as competências que ele coletou através... Competências das pessoas, não são dados quantitativos. Mas não é escala, não é competência respondida lá na escala Likert? Tenho de 0 a 10, quanto que eu tenho de cada competência? Não é isso? Não. É só essas competências ele coletou qualitativo. Isso. Entrevista, então. Então é quali. Então isso é descritivo. Quali sempre descritivo. E aí o que ele fez com os dados quantitativos? O que ele apresenta de número? Estou lendo aqui de novo, porque ele fala: a coleta de dados foi de natureza qualitativa e quantitativa. Certo, beleza. Tá, a gente já sabe. Aí, por isso que a pergunta é: o que ele fez com esses dados, principalmente os quanti? Ele porque se é quali, a gente já sabe que quali é só descritivo. O que ele fez com os dados quantitativos? Ele só descreveu, né? Apresentou lá dados descritivos, quantitativos, ou ele apresentou uma correlação? Ele fez uma escala, na verdade, de 1 a 7. Foi uma escala. Certo. E aí ele relacionou essa escala com alguma coisa? Vou ter que ler de novo. Não, eu não tô achando aqui agora. Eu vou ler de novo, qualquer coisa eu te pergunto de novo na semana que vem. Mas só falta esse passo para você responder, tá? O que ele fez com esses números? Se ele fez lá uma estatística descritiva, percentual, tal, continua descritivo, né? Quantidescritivo, estatística descritiva. Se ele pegou esses números e relacionou, né, domínio com percepção, com alguma outra coisa, aí correlacional. Pelo que eu estou entendendo, ele fez uma entrevista de quais são as competências que as pessoas acham que tem que ter, e aí depois ele fez uma escala dessas competências, qual a importância dessas competências. Eu acho que ele fez essa relação. Até então, descritivo. Tá. Ok. Por enquanto é só isso. Agora, uma questão de edição da planilha. Tem algumas que não tem opção. Tipo assim, tem uma para mim que foi uma análise bibliométrica. Então, eu coloquei como teórico, certo? Essa é uma boa pergunta, tá? Porque a bibliometria, como eu já falei para vocês, é uma revisão empírica da literatura. Tá? Então, a bibliometria, por isso que eu falei para vocês, porque aí mora uma diferença fundamental entre pesquisa bibliométrica e revisão da literatura.
Revisão da literatura, você não extrai dados do texto, você emite a sua opinião sobre o texto. Revisão bibliométrica, vocês, por exemplo, pensem, estão respondendo essa planilha aí com essas 9 variáveis, né? Poderiam ser outras variáveis. Entende? Não precisaria ser essas 9, poderia ser qualquer variável que a gente tivesse interesse. Então, tá vendo? Por isso que eu estou falando. É como se vocês fizessem uma entrevista com o artigo. Vocês estão extraindo informações de interesse do artigo, entendeu? É como se fosse um questionário. Então, por isso que pesquisa bibliométrica é uma revisão empírica da literatura, porque é uma revisão que tem método. Entende? Ela tem amostra. O que é a bibliometria? Você tem que definir quantos artigos você vai analisar, de qual área, como que você vai amostrar, em qual tempo, de 2000 a 2010, qual questionário você vai usar. Vocês estão lembrados, isso tudo está escrito nos textos que vocês leram sobre o que é bibliometria. Entende? Então, por que ela é empírica? Justamente porque ela tem método. Entende? Então, essa é a coerência. Quando é totalmente teórica, por isso que a gente chama pesquisa que não tem método, pesquisa teórica, pesquisa sem método. Que ela não tem, a pesquisa teórica não se questiona essas coisas. Quais textos eu vou amostrar? Qual vai ser o meu critério de escolha dos meus textos? Eu vou ler textos de quando a quando para fazer essa revisão teórica. Não tem critérios metodológicos na teoria, entende? Quando você vai fazer uma pesquisa bibliométrica, continua sendo uma revisão da literatura, porém é uma revisão que é empírica, porque ela tem método. Tá? Então, primeira coisa, tudo que é bibliometria você vai marcar é empírico e você vai ver que todas as categorias vão se aplicar. Né? Tirando a de perfil do amostral, né? Porque aí o perfil amostral vai ser não se aplica. Mas numa bibliometria você consegue falar se ela é quali ou quanti. 100% vai ser quanti, né? Mas você consegue aplicar essa variável, você consegue falar se o delineamento é descritivo ou correlacional, você consegue falar qual foi a técnica de amostragem de artigos, entendeu? E então, aí, no caso uma ótima dúvida, tá? De instrumentos de coleta seria dado secundário, a análise documental? Ótima pergunta, porque aí ela tem uma exceção, porque aí realmente não tem nada muito preciso sobre bibliometria nessa variável mesmo, Lorena, mas veja, seria errado você usar que é dado secundário, entendeu? Porque o que a bibliometria gera? A bibliometria gera dado primário. Não são vocês que estão gerando esses dados? Ou, né, pega aí, todas essas variáveis que vocês estão gerando, vocês foram em algum banco de dados lá da biblioteca e já pegaram essas respostas ou vocês estão lendo o artigo e preenchendo a planilha? A gente está lendo. Então, vocês estão extraindo os dados primários, entendeu? No caso, os dados secundários são dados já coletados e ele não está coletando. Isso. Ele ainda está coletando os dados, né? Exato. O que é o dado secundário? É exatamente o mesmo dado que você quer, porém já está disponível e coletado. É como se a planilha de vocês já tivesse preenchida, entendeu? Então a bibliometria, ela pode usar, a bibliometria pode usar dado secundário. Mas a bibliometria, a grande maioria delas, eu nunca vi uma bibliometria que usa dado secundário, a não ser o que se chama de meta-análise, tá? Meta-análise é um tipo de bibliometria que usa dado secundário. Porque o que é uma meta-análise? É uma revisão bibliométrica das revisões bibliométricas. Meta-análise é pegar todos os resultados quantitativos de bibliometrias e relacionar esses resultados com os resultados de outras bibliometrias, entendeu? Então, aí sim, uma meta-análise seria o uso de dado, uma bibliometria de uso de dado secundário. Mas essas que é uma exceção, tá? Meta-análise é um método pouquíssimo utilizado, é muito robusto, muito avançado e tal. Isso que a gente está fazendo aqui, o que a maioria das bibliometrias fazem, é basicamente responder um questionário. Entendeu? Então, por isso que quando for bibliometria, em instrumentos de coleta, é menos errado, vamos dizer, colocar questionário. Porque é como se imagine a planilha. A planilha parece um questionário, né? Só que é um questionário que você está respondendo pelo artigo. Como se você fosse fazer aquelas entrevistas quantitativas, né? Você votou no fulano, sim ou não? Né? O que é essa entrevista? É uma entrevista por meio de questionário. Tá? Então, em instrumento de análise de dados, o menos errado, quando é bibliometria, é colocar questionário. Tá?
Tá. Ok. Aí, desculpa, tava tentando me lembrar de novo. Pronto. Aí aqui na minha planilha, não, agora isso não vai importar, na verdade, porque eu ia perguntar uma coisa que era sobre pesquisa teórica, mas não é mais teórica. Então, acho que já foram todas as minhas dúvidas. Legal. Bom, Não, pessoal, mas então acho que... desculpa. Tudo bem. Tem um artigo que ele estuda sentimento e significado. E aí eu considero isso como variáveis que estão sendo relacionadas, ou eu posso considerar que ele está descrevendo os sentimentos e os significados relacionados a isso? Depende do tipo de dado que ele está usando. Para você considerar variável, o dado tem que ser necessariamente quantitativo. Não, então não. Tá. Então, a palavra variável advém do fato de que aquilo realmente, como o próprio nome diz, aquilo oscila, aquilo varia. E a gente só consegue ver o que varia objetivamente. É óbvio que a gente sabe que pode ter uma variação teórica, sim, mas lembrando, sempre esse paradigma que a gente vive atual da ciência é muito baseado em números, em evidências, tá? Então, a resposta é variável só se for quant. Se não for quant, é porque possivelmente ele está fazendo algum ensaio teórico, alguma revisão da literatura comparando esses dois campos. Aí a gente pode chamar de campos do conhecimento, se for quali, né? Algo do tipo, assim. Ok. Acho que agora foi. Obrigada, professor. Legal. Bom, pessoal, então acho que aí, por hoje é isso, né? Então, a gente ainda tem mais 3 aulas, né, de supervisão no mesmo molde, tá? Então, quem for comparecer, faz a reserva lá no Moodle, tá? Não precisa me perguntar, pessoal, se é possível ou não, tá bom? O grupo marcou, tá marcado, é como eu falei, até acho que lá a antecedência de um dia, apesar de eu não considerar muito, mas pode ser no mesmo dia com algumas horas de antecedência só, tá? Então, lá é à tarde, lá faz até o fim da manhã no máximo, tá? E tá tranquilo, faz a reserva, tá? Aí, geralmente 10, 15 minutos antes eu já entro aqui e a gente vai fazer desse jeito, tá? Como eu disse, vocês podem compartilhar a tela, então nos próximos encontros, se vocês quiserem fazer compartilhamento de tela, trazer as dúvidas, mostrar a planilha, tá? Se preparem para a próxima supervisão, tá bom? E aí, fora essa supervisão aqui, eu vou fazer a resposta uma vez por semana, né? Lá das perguntas que chegarem no Moodle, tá? E eu vou começar a responder semana que vem, tá? E essa aula aqui vai estar disponível no YouTube com os comentários desligados, tá? Porque a supervisão assíncrona é exclusivamente pelo fórum. Tá bom, pessoal? Beleza, professor. Obrigado. Professor, tchau, então. Desculpa, posso só tirar mais uma dúvida? Sim, pode falar. É porque aqui na planilha eu queria colocar o método pesquisa, que seria o número 6, mas na hora de eu escolher o número, eu não tenho a opção do número 6, vai 1, 2, 3 e 7. Tem como eu editar isso? O método, qual que variável que é essa? Porque o 6, em todas as opções, o 6 não se aplica. No método, a opção 6 está pesquisa bibliográfica ou revisão da literatura. Ah, sim, tá. Não, então essa é uma exceção, tá? Essa é uma exceção. Então aí, quando é bibliometria, você vai colocar 6 aí em método. Isso mesmo. Só que aí não tem a opção de eu colocar o número 6. Aí eu queria saber como eu posso arrumar isso. Sério? Não. Eu vou não, acho baixar... que algum problema na sua planilha. Porque a planilha é toda... possivelmente, ó. Isso vale para todos. Se liguem, porque eu deixei a planilha com alguns parâmetros já desde o início ali. Por exemplo, os painéis congelados, tá? O que é painel congelado? Ele sempre vai congelar as primeiras linhas. Então, você desce a planilha, só que o que fica ali no topo sempre vão ser as primeiras linhas. Aí aquilo ali tampa, às vezes, algumas categorias. Às vezes, você está lá embaixo do documento, só que você está achando que está no topo, sabe? Você está lá embaixo, só que como está painel congelado, você fica achando que você está no topo, fica procurando e não acha. Pode ser isso, Lorena. Porque a planilha é toda fechada, tá? Essa planilha é exatamente a mesma, realmente há mais de 10 anos, juro por Deus, sem exagero.
E nunca aconteceu de uma categoria sumir, essa especificamente, por exemplo. Tá, eu vou baixar de novo e tentar de novo. Qualquer problema, aí Talvez você eu pode mandar um tenha- e-mail se alguma coisa persistir. Ok. Obrigada, Tá bom? professor. De nada. Pessoal, boa tarde a todos. Então, a gente se encontra na próxima quarta-feira, tá? Tchau, tchau. Boa tarde, pessoal. Tchau.